Se você tem uma Bíblia, abra no Evangelho de São João. O capítulo é o capítulo de número 6, o versículo é o versículo de número 27. João 6, 27 é a leitura da palavra que nós vamos fazer nessa tarde. Amém? João 6, 27 diz assim: trabalhai não pela comida que perece, mas por aquela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Amém? Porque a este o Pai Deus, o quê? O selou. Amém? Vamos ler juntos? Vamos fazer uma leitura igual a escola bíblica dominical. Vamos lá. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Amém? Graças a Deus. Podemos assentar, irmãos? Eu quero nesta tarde conversar com vocês e quero fazer com que você se transporte, ou que você faça uma viagem para 2020 anos atrás. Amém? Nós vamos nos transportar, e viajar no tempo, e vamos para 2020 anos atrás, no tempo em que Jesus estava aqui, na terra, cumprindo a missão dele. Vejam bem, quando Jesus esteve aqui na terra, há 2020 anos atrás, ele se tornou uma pessoa muito famosa. Todo mundo falava dele. Ele, de repente, começou a chamar a atenção das pessoas, e diz a palavra de Deus que onde ele ia, tinha um grupo enorme de pessoas para vê-lo, para procurá-lo, ou para pedir ajuda para ele, de formas então, que em qualquer canto que ele fosse, sempre lá tinha uma multidão, sempre lá tinha alguém com um pedidozinho, com alguma coisa para pedir a ele, e a Bíblia diz que ele atendia a todos e abençoava as pessoas, e isso então tornou-se praticamente uma rotina na vida de Jesus. Onde ele ia, as multidões estavam. E isso começou a causar um certo ciúme, porque na época existia toda uma estrutura religiosa em Jerusalém e em toda a Palestina, e dentro dessa estrutura religiosa, eles simplesmente achavam que era muito difícil ter que admitir, ter que engolir um homem que conseguia trazer as massas e conversar com as massas e de repente orientar as massas. Isso gerava um incômodo tremendo para a religião tradicional, para aquilo que era estabelecido e que exercia domínio no lugar. Mas as pessoas estavam indo atrás de Jesus, porque Jesus, quando pregava, ele tinha uma proposta de reino dos céus. E quando ele falava em reino dos céus, havia no meio da multidão assim toda uma expectativa, porque o momento que eles estavam vivendo era um momento muito difícil, era um momento político complicado, que o povo estava querendo se livrar de toda aquela situação política imposta sobre eles, que fazia com que eles se revoltassem, de maneiras então que se tem conhecimento pela própria palavra e pela história, que havia um grupo enorme de resistência, pessoas que não concordavam com o sistema político, toda a classe religiosa do lugar, aqueles que eram comprometidos com Deus e que tinham uma vivência com Deus muito séria, saíram de Jerusalém, foram morar lá nas montanhas, que eram os essênios. Os essênios foram para montanhas e não queriam mais saber da religiosidade do povo, não queriam saber mais da política vigente, e eles se isolaram completamente. E lá eles viviam se purificando e copiando as escrituras, porque eles tinham medo que de repente tudo aquilo que se sabia sobre Deus desaparecesse por conta do regime político que dominava aquela região, que gerava uma insatisfação muito grande. E os essênios foram para as montanhas, romperam completamente o contato com a sociedade religiosa e com o povo em geral, e lá eles ficavam copiando, que foram exatamente essas escrituras que acharam no Mar Morto, que é tão conhecida hoje, que de repente por um acaso um homem encontrou. Era isso que eles faziam, copiavam e se lavavam 3 vezes no dia, se purificando por conta da situação que dominava o lugar. Os judeus estavam revoltados, porque eles não estavam aceitando o regime político.
A primeira coisa que aconteceu foi que arranjaram um rei para eles. E o rei que arranjaram para ele era o Herodes. E o Herodes não tinha linhagem para ser rei. Porque na cabeça dos judeus, alguém para poder ser rei dos judeus tinha que ser da descendência de Davi. E o Herodes não era da descendência de Davi. Ele nem era judeu, ele era edumeu. Pertencia a uma outra tribo que não era as 12 tribos de Judá. Mas Herodes era amigo do poder. Ele foi lá em Roma, se deu com os imperadores. E depois que ele se deu com os imperadores, os romanos vieram, dominaram aquela região todinha ali. E como eles sabiam, os romanos sabiam que os judeus não iam aceitar aquele tipo de imposição, aquele tipo de governo que eles estavam estabelecendo, para poder amenizar um pouco a fúria do povo, eles empurraram goela abaixo Herodes. Nomearam Herodes como rei, que era amigo do poder de Roma. Só que o povo nunca aceitou, porque o povo tinha uma tradição. Eles entendiam que para ser rei tinha que ser da descendência de Davi, tinha que pertencer a uma das tribos de Judá, a uma das tribos de Israel, e aquele homem não tinha nada a ver com as tribos, mas estava empurrado goela abaixo. Aí o pessoal começou a fazer grupo de resistência. Alguns que não aceitavam, outros que iam mesmo para o derramamento de sangue. Formou-se um grupo chamado Zelote, que era um grupo de resistência, e Jesus tinha discípulos que eram zelotes. Eles formaram um grupo que pegava em armas para poder estabelecer a libertação política do lugar. E esses zelotes, eles eram tão violentos que eles matavam soldados. Eles queriam a libertação política do lugar. Eles não aceitavam a forma como Roma estava fazendo depois de dominar aquele lugar, empurrando um rei de qualquer jeito, um rei que não tinha qualificação para ser rei, e eles tinham então que respeitar aquele homem como rei, que eles não reconheciam, que não representava eles. E começou a haver toda uma situação política muito complicada, de muitas mortes. Os romanos não podiam andar pelas ruas de Jerusalém, que eles sofriam emboscadas pelos próprios zelotes, que costumavam matar os soldados. E esses romanos ficavam enclausurados numa fortaleza que existe até hoje lá, chamada Fortaleza Antônia. Quando eles saíram de lá, eles saíram em grupos, porque eles tinham medo de andar pela cidade. Herodes, por sua vez, tentando agradar o poder de Roma, que havia invadido o lugar, fez uma cidade só para os romanos importantes morarem, próximo de Jerusalém, na beira do mar, chamado Cesareia, para poder homenagear o César. E lá eles ficavam na beira da praia, mas não iam em Jerusalém, porque Jerusalém era um barril de pólvora, todo mundo ficava exatamente lá, os que eram romanos, e evitava exatamente ir para onde? Ir para Jerusalém, porque eles sabiam que a vida deles corria risco. Nem o governador, chamado Pôncio Pilatos, morava em Jerusalém, ele morava em Cesareia, a cidade que foi feita para eles, na beira da praia, com toda uma estrutura para poder recebê-los, já que eles haviam dominado o lugar. E o povo estava revoltado, porque eles eram obrigados a pagar imposto para o César. Eles viviam pagando imposto para uma nação que havia invadido o lugar. Talvez a indignação seria até nossa, se nós morássemos ali, de repente vermos um outro povo, uma outra nação, vir dominar o nosso país, dominar a nossa cidade, nos subjugar, empurrar um líder goela abaixo para tentar amenizar e nos cobrar os impostos. E de repente Jesus começou a aparecer no cenário. Quando Jesus apareceu, todo mundo imaginava assim: esse aí é o libertador nosso. Nós sempre tivemos libertadores. Quando estávamos obrigados e oprimidos lá no Egito, Deus arranjou Moisés. Quando estávamos escravos na Babilônia, Deus arranjou Ciro. Agora quem vai nos libertar é esse homem. E Jesus então começou a ter a simpatia das massas. Todo mundo ia atrás, mas ninguém olhava Jesus como Salvador. Ninguém olhava ele como Messias. Até hoje os judeus estão esperando o Messias. Eles olhavam Jesus como um profeta, como líder político. E eles iam atrás de Jesus porque eles se apoiavam em Jesus, exatamente imaginando que Jesus estava ali para resolver o problema político do lugar, jogando para fora todos os romanos e estabelecendo de fato de direito o reino para alguém que deveria ser rei. E a pessoa mais cotada, mais vista por todos,
e pela multidão como alguém que poderia reinar, era exatamente ele. Por quê? Porque ele era da descendência de Davi. E as autoridades começaram a ficar: olha, esse homem é perigoso. Onde Jesus ia, a multidão ia. Começava a pressionar Jesus: e aí, Jesus, nós devemos pagar imposto para o César? Eles perguntavam na hora das reuniões: é lícito pagar o imposto para o César? Nos diga aí. E Jesus, querendo fugir da política, dizia: olha, gente, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eu não estou aqui para falar dessa questão de política, mas o povo fazia pressão, querendo que Jesus se definisse politicamente e estivesse ali para resolver o problema político que havia no lugar. Isso foi criando uma ciumeira, e as autoridades políticas e religiosas já estavam querendo matar Jesus fora da hora. O pessoal começou a se articular: vamos ter que matar esse camarada. Ele reúne muita gente, e as pessoas vivem atrás dele. E para completar, teve um dia que o pessoal fez uma manifestação popular. Essa manifestação popular deixou as autoridades assustadas. Eles nunca tinham visto uma manifestação naquele dia, como eles viram naquele dia. Jesus montou num jumento, diz a palavra de Deus, mandou os discípulos buscar o jumento, diz a Bíblia. Jesus disse: olha, vai lá no lugar tal, porque tem um homem que tem um jumento lá, que ninguém montou nesse jumento. É um jumento 0 quilômetro, vai lá buscar para mim. E a Bíblia diz que os discípulos foram lá, e se o homem perguntar, você diz que é para mim. E os discípulos foram lá e disseram: a gente vai levar teu jumento aqui. O cara: pode levar, o camarada, leve o jumento. O jumento era zerado. Naquela época, ter o jumento não era ter qualquer coisa não, gente. O sujeito que tinha o jumento estava montado num bom carrinho. Tinha uns que tinham dinheiro mais um pouquinho e que compravam o camelo. Aí o camelo era um negócio mais pesado, que era uma Hilux boa, que dava para atravessar o deserto. Mas as pessoas tinham esse meio de locomoção na época. Se fosse hoje, Jesus ia dizer assim: manda buscar na concessionária um carro para mim ali, que era o meio de locomoção, mas na época era o jumento. Aí trouxeram o jumento para Jesus. Jesus subiu no jumento e entrou na rua principal de Jerusalém, montado no jumento. Quando ele entrou montado no jumento, a Bíblia diz que o povo foi para a rua. As pessoas foram para a rua, tiravam as suas roupas, colocavam a roupa no chão, pegavam o galho de árvore e começavam a levantar e começaram a gritar palavras de ordens: bendito aquele que vem em nome do Senhor, bendito aquele que vem restaurar o trono de Davi. Eles falavam assim. Eles começaram a receber Jesus como se Jesus estivesse entrando na cidade para poder assumir o poder e se estabelecer no trono. Era isso que passava pela cabeça deles. E essa ideia de poder era uma coisa que passava até pela cabeça dos discípulos. Ninguém entendia muito bem o que era aquilo. Quando Jesus falava no reino dos céus, todo mundo pensava que era um reino político, era alguma coisa para dominar, para sentar e para dominar sobre tudo. A Bíblia diz que os discípulos discutiam entre eles sobre cargos. Olha, qual é o cargo maior? É esse, eu quero receber esse cargo. Outro dizia: não, eu quero esse cargo. E havia entre eles uma discussão constante para ver qual era o cargo que eles iam receber quando Jesus sentasse no trono e realmente se estabelecesse e dominasse o poder da monarquia do lugar. Todo mundo queria pegar alguma coisinha, inclusive os discípulos. Vamos ver onde é que diz essas coisas, né? Diz aqui a palavra de Deus. Se você tem uma Bíblia, você pode me acompanhar também, porque começava a discutir entre si quem era o maior. Não, eu sou maior do que tu, eu sou maior. Como eu sou maior, eu vou receber o maior cargo, eu vou ter o cargo mais importante. Vamos ver Lucas, capítulo 22, versículo 24. Vamos ver aqui, só para a gente ler. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. Eles começaram a brigar entre eles, os discípulos: olha, o maior sou eu sou mais importante, cara, do que você. Então, na hora lá de repartir o cargo, eu vou ter o cargo melhor. E começava a discutir essas coisas. Vamos ver mais um textozinho aqui que fala sobre a discussão que eles tinham por causa de cargo. Vamos ver Marcos capítulo 10, versículo 37. Marcos 10, 37. E eles lhe disseram: conceda-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Eram os dois cargos mais importantes da monarquia, o cara que ficava do lado direito e o outro do lado da esquerda do rei.
Já estavam discutindo para ver quem ia pegar essas duas posições mais importantes, lado direito e lado esquerdo. Vamos continuar vendo como havia muita discussão entre eles sobre isso. Um dia, a tia de Jesus estava numa reunião com os discípulos, e estava todo mundo lá, aí de repente ela gritou: Senhor, quando tu sentar no trono, faz com que os dois cargos principais, do teu lado direito e do teu lado esquerdo, sejam dados para os teus primos. Porque Jesus tinha primo também, seguindo ele. Os discípulos ficaram revoltados. Essa aí está se aproveitando porque é parente agora, quer os melhores cargos, e havia entre eles uma discussão. Eles brigaram por causa disso. Vamos ver onde é que está? Mateus capítulo 20, versículo 20 ao 23. Não é esse Mateus não, é outro Mateus. Era um que gostava de cargo, que queria cargo. Vamos ver aqui, é outro Mateus. A palavra Mateus significa presente de Deus, é o significado, viu? Então aproximou-se dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando e fazendo-lhe um pedido. A mãe, essa era a tia. Versículo seguinte: que queres? Perguntou Jesus. Ela respondeu: dize que estes meus dois filhos se assentem, um à tua direita, outro à tua esquerda, no teu reino. Ela foi fazer o pedidozinho para ele. Verso seguinte: Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber? A morte que eu vou ter, você pode ter isso? E ser batizado com o batismo com que eu sou batizado, que seria da morte? Ela não sabia de nada, nem sabia o que responder. Ela disse assim: podemos sim. Porque ela não sabia, ela estava por fora do que era a coisa. Vamos ver o verso seguinte. E diz: na verdade, bebereis o meu cálice e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas ao assentar-se à minha direita e à minha esquerda, não me pertence. Não lhe pertence dado, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. Vamos ver o verso seguinte. E quando os 10 ouviram isto, indignaram-se contra os dois irmãos. Os camaradas chegaram: rapaz, a gente está com raiva desses dois aí. A mãe dele vai lá tentando pegar logo o melhor cargo, nós ficamos indignados porque eles estão querendo se dar bem, porque são parentes. E houve uma discussão, ficaram todo mundo indignado por causa disso. Só que Jesus percebia e tentava explicar para ele, mas na cabeça deles o reino dos céus não é um reino que nós vamos participar. Era alguma coisa para aquele momento, para a hora. E para vocês terem uma ideia como isso era preocupante, Jesus chegou com eles e disse: olha gente, o problema é o seguinte, no meu reino é diferente, falou Jesus. Jesus colocou o negócio de cabeça para baixo. Vocês querem participar do meu reino porque vocês querem serem servidos, não é isso? Camarada que está no poder, todo mundo serve, todo mundo fica à disposição. Eles imaginavam bem, estar com ele no reino é como vivia todo o rei. O rei tinha a sua benesse, o rei tinha os seus benefícios, e todo mundo que trabalhava com o rei ficava sendo servido, porque estava no primeiro escalão, todo mundo servia, o camarada tinha o que quer, eles estavam pensando nisso. E Jesus chegou e disse: olha, só tem um detalhe, no meu reino é diferente. Sabe por quê? Porque no meu reino, no lugar de vocês serem servidos, é vocês que vão servir, falou Jesus. Porque no meu reino só é maior aquele que serve. Diga glória a Deus. Para ficar comigo no meu reino, não tem benefício do jeito como vocês estão imaginando. Vocês vão ter que servir, porque quem quiser ser maior no meu reino, que seja servo, ele falou. E foi quando ele tomou a atitude de lavar os pés de cada um, para tentar dizer: é na humildade, eu sou o rei, estou lavando os pés de vocês aqui, porque no meu reino funciona assim, não é para a gente ficar só recebendo benefício não, a gente no meu reino vai ter que servir para poder ter a qualificação de importante, de maior. Eles ainda ficaram sem entender. E o certo é que Jesus não podia mais entrar em Jerusalém. Todo mundo estava querendo pegar Jesus e matá-lo fora da hora. Aí Jesus não foi para Jerusalém numa época de festa. Era próximo da festa judaica da Páscoa. E quando tinha a festa da Páscoa, os judeus vinham de tudo quanto era lugar para Jerusalém, porque a Páscoa só podia ser celebrada em Jerusalém. O sujeito podia morar lá em Tum-Tum, ele vinha a pé para poder vir para a festa, porque o único lugar que você poderia celebrar a festa era exatamente em Jerusalém.
e Jesus estava na Galileia. A Galileia ficava a 200 quilômetros de Jerusalém. Ele parou lá e disse: bem, eu vou ficar por aqui, não está dando para entrar lá, que o pessoal quer já resolver me matar fora da hora, eu vou ficar por aqui. E havia muito trânsito, gente passando toda hora, viajando a pé para ir para Jerusalém. E Jesus parou lá na Galileia e disse: eu vou fazer um seminário aqui. Pegou o povo e levou para uma montanha. Uma multidão enorme foi com ele atrás dele na montanha. Chegou lá na montanha, ele começou a dar um seminário. Diz a palavra de Deus que ele pregou durante 3 dias. Foi um seminário. Vamos ver onde é que diz que ele pregou durante 3 dias, né? Isso fala no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, no versículo 32, que ele pregou por 3 dias lá. Pegou o pessoal, vamos conversar. E ele começou a ensinar. Ficou todo mundo parado lá, ensinando. Já está no lugar que fala que ele pregou por 3 dias? Está aí, está certo? 3 dias, está ali. E ele ficou lá pregando durante 3 dias com o pessoal, ensinando. Só que o pessoal, quando ia nessas viagens, eles levavam peixe frito e levavam pão. Essa era a comida que eles levavam para ir comendo na estrada, no meio do caminho. Todo mundo parou ali 3 dias e ficaram comendo do pão que eles levaram e comendo do peixe que eles precisavam comer, porque eles pararam para ouvir Jesus. Aí teve uma hora que Jesus disse: poxa, eu tenho que dar de comer para esse pessoal. Já faz 3 dias que eles estão aqui, a comida acabou, está todo mundo com fome. O discípulo chegou: Senhor, nem se nós tivéssemos 200 denários em dinheiro para comprar tudo de pão, não seria suficiente. 200 denários hoje, fazendo uma conversão para o real, era em torno de 5.500, 6.000 reais. Então ele chegou e disse: Senhor, nem se nós tivéssemos aqui 6.000 reais agora para comprar tudo de pão, ainda não seria suficiente para ter pão para dar para essa multidão, porque só homens tinham 5.000. Aí quando você conta as mulheres e as crianças, deveria ter naquele lugar mais ou menos umas 15.000 pessoas, porque sempre tem mais mulher do que homem em reunião. E ali então tinha 5.000 homens, então se imagina que deveria ter mais ou menos umas 15.000 pessoas, incluindo as mulheres e as crianças. E Jesus queria dar de comer para o pessoal, e o discípulo disse: não dá, a gente não tem dinheiro para comprar pão para todo mundo. Veio um discípulo e disse: mas tem um menino aí no meio da multidão, que ele tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é 5 pães e 2 peixinhos para essa multidão? Jesus: tragam-me aqui esse menino. Aí levaram o garoto, e Jesus passou a conversa do menino: tu me dá os teus 5 pães e os teus 2 peixes? O garoto: eu dou sim, senhor. Aí deu para Jesus, o menino deu. Jesus disse aos discípulos: agora vocês peguem, vão juntar aí no meio da multidão vasilhames ou cestos, que nós vamos dar de comer para todo mundo. Aí o pessoal pegou vários vasilhames que tinha na área, cesto. Jesus colocou no lugar, pegou os 5 pães, e ele começou a partir os pães, começou a partir, e na medida que ele partia, o pão não acabava, ia se multiplicando. Os discípulos olhando não estavam entendendo aquilo. Ele encheu um cesto, depois encheu outro, pegava o peixe assado, que o peixe que deram para ele era peixe assado, ele foi tirando os pedaços, foi separando, encheu 2 cestos, encheu 10 cestos, encheu 20 cestos, encheu 30 cestos, encheu 40 cestos, e foi enchendo, e o pão não acabava, o pão se multiplicava, e ele partindo, e ele encheu várias vasilhas de pão e de peixe. Os discípulos nem falaram nada, ficaram olhando sem entender. Ele chamou: pois agora você reúne o povo sentado no matinho aí na relva, em grupos, e pode dar de comer para todo mundo. Os discípulos saíram, deram pães para todo mundo comeu o pão, comeu o peixe, ficaram saciados, com a barriga cheia. Quando acabaram de comer, Jesus disse assim: vão lá e recolhem o que sobrou e coloquem em algum lugar para não deixar estragar. Não pode deixar estragar a comida. Jesus ensinou: as pessoas deixaram pedaços pelo chão, vocês peguem lá e juntem e coloquem num vasilhame, tragam para mim. E a Bíblia diz que sobraram 12 cestos de pães. Se você
fosse Jesus, para quem você dava esses 2 cestos de pães? Para o menino. Com certeza ele deve ter dado, não diz a Bíblia, mas eu imagino que ele deu. O menino deu 5 pães e levou para casa 12 cestos, com certeza. Não tinha para outra pessoa para dar o que tinha sobrado, a não ser para o menino que tinha dado os pães para ele. E depois que ele acabou de dar comida para todo mundo, o pessoal, é esse que tem que ser o nosso rei, pessoal. Deus levantou um profeta no meio da gente, esse aí que tem que ser o homem aclamado para poder sentar no trono e assumir o poder desse lugar. É ele, o pessoal tudo empolgado, queria pegar Jesus e aclamar Jesus. A Bíblia diz que Jesus se escondeu dele, saiu, subiu para uma montanha, foi lá por alto da montanha, fugindo dos irmãos. E o pessoal ficou aqui querendo falar com ele. Ele subiu a montanha e foi embora e disse para o discípulo: prepara a embarcação que eu vou ali em cima. E ele foi orar. Isso era mais ou menos o entardecer. E ele subiu a montanha para fugir dos irmãos que queriam colocar ele na costa e começar a clamar: é o nosso rei, é o nosso rei. E para que isso não acontecesse, ele saiu e subiu a montanha, diz a palavra de Deus. E ele ficou lá na montanha. Os discípulos aqui embarcam no barco. O pessoal, cadê ele? Cadê ele? Foi para a montanha. E ele ficou orando lá. Ele ficou orando lá das 5 da tarde até mais ou menos as 3, às 4 horas da manhã. Na 4ª vigília da noite, diz a Bíblia. Que era entre as 13 e as 6 da manhã. De madrugada ele desceu da montanha. Não tinha mais ninguém, ele desceu a montanha, Jesus. Quando ele desceu a montanha, que ele chegou na beira da praia, os discípulos não estavam lá com o barco. Os discípulos prepararam a embarcação, ficaram esperando ele direto, ele não apareceu. A água foi batendo e pegou o barco do discípulo e jogou lá para o meio do mar da Galileia, ficou bem longe. Jesus desceu, cadê eles? Ixi, o barco foi lá para o meio do mar. Só que o barco estava muito longe. A Bíblia diz que estava a 25 e 30 estádios de distância. Quando você pega esses 25 estádios de distância que a Bíblia fala que estava e passa para metro ou para quilômetro, a embarcação estava longe da beira da praia, em torno de 5 e 6 quilômetros, lá no meio do mar, muito longe. Não dava para Jesus chegar aqui e gritar: ei pessoal, corram aqui. Estava muito longe, 5, 6 quilômetros é uma caminhada de 1 hora. Jesus não quis chamar os discípulos, estava escuro ainda. Sabe o que ele resolveu fazer, diz a Bíblia? Ele foi andando sobre as águas. E resolveu fazer aquela caminhada de 5,5 quilômetros, andando nas águas. Para ele era normal, sabe por quê? Ele é Deus. Vocês estão entendendo? Jesus é Deus. Ele foi andando pelas águas, foi caminhando. Quando ele estava perto do barco, Pedro olhou e disse: tem um vulto ali no meio do mar, está escuro, eu estou vendo um vulto. Diz a Bíblia que o Pedro se assustou porque ele pensava que era um fantasma. Ele ainda acreditava em fantasma, para vocês verem como ele não era convertido. Ele pegou e gritou: Senhor, socorre-nos, é um fantasma. E Jesus respondeu lá do meio do mar: não temas, porque sou eu, disse Jesus. Aí ele disse: se és tu, então deixa-me ir ter contigo também. Jesus: vem, Pedro. E ele saiu do barco, pisou na água e foi andando. Estava um vento, ele foi andando igual Jesus. Só que ele parou de olhar para Jesus. Ele se preocupou com o mar, se preocupou com o vento. Em vez de estar olhando para Jesus, ele já começou a olhar para a água que movimentava, o vento que soprava. Ele desviou o olhar e cada passada já não era mais a mesma. Ele começou a afundar. Começou a afundar porque ele tirou os olhos de Jesus. É assim que acontece com a gente. Toda vez que nós tiramos os olhos de Jesus, a gente começa a afundar. Ninguém é referência para você. Pode ser a pessoa mais santa, mais especial, mais extraordinária, mas você tem que olhar para Jesus. Todos podem errar, todos nós somos imperfeitos, todos podem falhar, mas Jesus nunca falha. Diz a Bíblia que até a tua mãe pode te decepcionar, mas Deus nunca vai decepcionar você. E diz a palavra que ele começou a afundar, e ele já estava desesperado, gritando: Senhor, socorre! Minha Bíblia diz que Jesus foi lá. Alguns dizem que pegou ele pela barba, outros falam que pegou pelo braço. Jesus puxou ele para ele não afundar, levantou ele, jogou dentro do barco. E depois que jogou no barco, disse assim para ele: por que tu duvidastes, ó homem de pouca fé?
Porque você duvidou. A dúvida faz a gente afundar. O que é dúvida? A palavra dúvida vem de dois. É tentar seguir em duas direções. Ficar aqui e ali e ficar na dúvida. E por isso ele afundou. Jesus foi, entrou no barco e eles atravessaram para o outro lado do mar da Galileia. Quando chegou do outro lado, Jesus desceu lá numa boa com eles, tentando fugir da multidão que queria milagre. E o pessoal de manhã cedo foram lá no lugar que Jesus estava. Chegaram lá, procuraram, já desceu, não está aqui o barco, vamos voltar. Aí eles deram a volta no mar. Porque na verdade o mar da Galileia é um lago. Não é um mar, é um grande lago. Eles deram a volta no lago e chegaram do outro lado do mar onde Jesus estava. Quando eles encontraram Jesus, pensa aquela multidão alegre. Senhor, nós estávamos atrás de ti, rapaz. Nós fomos lá te procurar. Está tudo na Bíblia que eu estou falando para vocês aqui. E nós não te encontrávamos. Fomos atrás de ti lá no lugar que tu estava ontem e nós não te encontrávamos. E todo mundo alegre, todo mundo sorrindo, todo mundo feliz. Mas Jesus não estava feliz, Jesus estava sério. Eles empolgados e Jesus parado, olhando para ele. Poxa vida, até que enfim nós te encontramos. Jesus vocês estão me procurando aqui? Não é por causa de mim, dos meus ensinamentos, não. Vocês estão atrás de mim, sabe por quê? Porque ontem vocês comeram bastante pão e comeram bastante peixe, e agora vocês vieram atrás de novo do pão e do peixe, mas não vai ter pão e não vai ter peixe. O pessoal, nós não estamos entendendo, ele não está muito animado, ele estava chateado, porque ele estava sentindo que ele não estava sendo assimilado. A pior coisa que tem quando você tenta informar alguém de alguma coisa e a pessoa não assimila você. Ele pregava, falava, ensinava e o pessoal voltado para questões políticas. Aquilo incomodava ele. Aí o pessoal, e aí? Ele pegou, pois é, eu vou dizer uma coisa para vocês. Trabalhai, não só pela comida que perece, mas por aquela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho vos dará. Porque o Pai realmente o confirmou com o seu selo. Por que ele falou em selo? Porque selo é que dá autenticidade às coisas. E quando Jesus disse, porque o Pai confirmou com o seu selo, ele queria dizer, eu sou autêntico, eu não sou uma farsa, eu não sou uma mentira, eu sou selada, o Pai me selou e realmente colocou em mim o selo de autenticidade. Se vocês querem vida eterna, se vocês querem ser salvos, saibam que vocês só podem ser salvos através de mim, Jesus falou. Não tem outro jeito, eu sou selado para isso. E eu quero que vocês trabalhem e se esforcem, não só pelas coisas passageiras. Não quero que vocês se esforçarem somente pelas coisas efêmeras, por aquilo que existe hoje e já não existe mais amanhã. Mas quero que vocês trabalhem e se esforcem, não só pela comida que perece, por aquilo que é perecível, por aquilo que vai passar. Mas eu quero que vocês tenham o mesmo esforço para as coisas que subsistem para a vida eterna, gente. O que ele quis dizer com isso? Dizer, olha, quando é para ficar bem, quando é para aumentar o salário, quando é para ficar rico, quando é para resolver seu problema, vocês vêm atrás de mim e buscam e fazem campanha e querem, mas quando é a questão para melhorar a vida, para ser salvo, para mudar de vida, vocês não têm o mesmo esmero, o mesmo esforço como vocês têm por interesses materiais. Eu quero dizer para vocês o seguinte, trabalhem e se esforcem pelas coisas espirituais também. Olha, meu irmão, o pessoal parou e disse, ele não vai operar milagre, não vai multiplicar pão, o que ele vai fazer? Aí ele resolveu pregar para a multidão. E a pregação dele foi essa. Olha, o pai de vocês comeram o maná do deserto, mas voltaram a sentir fome. Mas se vocês comerem do pão que eu tenho que dar para vocês, ninguém mais vai ficar com fome. E ele não falava da fome física, ele falava da fome e da necessidade espiritual, que desestrutura a tua alma, que desestrutura, que desequilibra você, que faz de você uma pessoa desajustada. Então ele falava exatamente de matar a fome da alma, que ajusta você, que equilibra você e que faz de você, de mim, de nós, verdadeiramente uma pessoa de Deus. Ele falou, o pai de vocês voltou a ter fome mesmo comendo o maná do deserto. Mas se eu der o pão que eu tenho para dar para vocês, nunca mais vocês vão sentir fome, disse ele.
a ele audaciosamente disse assim: eu sou o pão que desceu dos céus, aquele que comer deste pão jamais terá fome, disse ele. As pessoas ficaram paradas. Essa pregação não está dando para ouvir, não. Nós não viemos aqui para ouvir isso, não. A gente queria ouvir outra coisa. A gente queria milagre, queria sinais, queria multiplicação de pão. E ele está dizendo que ele é o pão. Está ensinando a gente, pregando para nós. Vocês sabem o que aconteceu? Todo mundo começou a virar as costas e começaram a ir embora. Vocês imaginem só o constrangimento. Jesus pregando aqui para vocês, vocês levando do lugar de vocês, vão embora, deixa ele falando sozinho aqui. Fizeram isso com Jesus. O pessoal, não dá não. Essa pregação está dura demais. Quem é que pode ouvir isso aí, gente? Essa pregação dele está pesada, está dura demais. Vou embora, não vou ficar aqui para ouvir isso aí não. E todo mundo começou a sair. Todo mundo foi embora. Só os discípulos ficaram, sem jeito. Jesus olhou para eles meio chateado, ele já estava passado com a situação. Ele olhou para os discípulos e disse: e vocês não querem ir embora também? Não querem me deixar sozinho e ir embora acompanhando os demais, me abandonando aqui? Pedro olhou para ele e disse: Senhor, para quem iremos nós? Se só tu tens palavras de vida eterna. Foram as palavras do Pedro: só tu tem a palavra que nos dá salvação. Jesus disse que ele era bem-aventurado por isso, que ele estava compreendendo o propósito, ele estava compreendendo a razão pela qual Jesus estava ali. Meus irmãos, eu estou pregando essa palavra para vocês nesse dia de Santa Ceia para dizer o seguinte: ele não veio para ficar com o nome da história, ele não veio para ter muitos likes, ele não veio para ter muitos seguidores e preocupados com isso. Ele veio para cumprir uma missão. Uma missão. E a missão pela qual ele foi autorizado de cumprir, foi a que ele cumpriu: morrer por nós. Nós não tínhamos nenhuma chance. Deus já tinha praticamente rompido com a gente totalmente, porque para Deus era difícil conviver com as nossas imperfeições e com os nossos pecados. Mas Deus disse: o que é que eu vou fazer para poder ter contato com os seres humanos? O que é que eu tenho que fazer para poder interagir com eles, com tanto pecado, com tanta falha? Eu já sei. Eu vou mandar o meu filho para morrer na cruz por eles. Ele morre e derrama o sangue, e quando esse sangue for derramado, que eu olhar para qualquer ser humano, por mais imperfeito que seja, eu digo: a dívida dele foi paga, e quem pagou foi o meu filho. Eu posso interagir com ele, e se ele ora a mim, eu escuto. Por quê? Porque nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Não há. Olha, depois desse acontecido, Jesus resolveu se entregar. Quando ele se entregou, a multidão se revoltou. Vocês lembram que tinha um monte de gente atrás dele? Essa mesma multidão que vivia atrás dele foi a multidão que foi para lá dizer: olha, a gente prefere que solte o Barrabás e não ele, que ele seja crucificado. O mesmo povo, porque eles se sentiam enganados. Eles não queriam Jesus para salvá-los, eles queriam Jesus para ajudá-los a resolver os seus problemas políticos, que foi resolvido depois. E Jesus não conseguiu ser assimilado pela maioria das pessoas. E a questão hoje continua sendo a mesma. Às vezes tem gente que quer Jesus porque ele resolve problema, quer Jesus porque ele cura enfermidade, quer Jesus porque ele dá solução das dificuldades que as pessoas têm. Sim, tudo isso ele faz, e é promessa da palavra de Deus. Mas o maior milagre que ele pode operar na vida de uma pessoa é quando a pessoa se transforma e reconhece ele como transformador, como salvador, como alguém que pode dar a vida eterna. Vai chegar o dia que a maioria de nós não estaremos mais aqui. Daqui a 50 anos, pouco de nós estaremos aqui. Talvez só eu orando por essas crianças que vão estar tudo adultosão assim já, casado e avô, eu vou estar aqui. Eu espero, né? Mas eu sei que não. Daqui a 50 anos, nós já passamos para a terceira fase, gente. Todo mundo que está aqui. Você já está fazendo as contas aí.
A expectativa de vida do brasileiro é 72, 74 anos. Quando o sujeito vive bem, ele passa dos 80. Mas não é muito fácil passar dos 80. É um grupo seleto que passa dos 80. Mais seleto ainda um grupo que passa dos 90. Vocês já prestaram atenção? Isso quer dizer o quê? Que você vai passar para a terceira fase. E você precisa entrar bem na terceira fase. Você já veio da primeira fase. A primeira fase é da barriga da mãe da gente. A gente vive lá, é adaptado lá, a gente é acostumado lá, a gente gosta de viver lá. Mas só que a natureza diz, está na hora de passar para a segunda fase, que essa fase que a gente está agora, a gente não quer vir não. Não, a gente não sabe como é lá, gente. A gente está acostumado é aqui dentro. O que é que a gente vai fazer lá? Ah, mas a gente não lembra? Não lembra? Faça uma regressão para ver se você não vai se lembrar de quando você estava lá dentro. O que é que a gente vai fazer lá? Mas a natureza tem que vir, e a natureza te empurra. Pá, aí você nasce aqui, você chega aqui chorando, apavorado, que você não conhece nada, não sabe como é a vida aqui, e tudo já começa a mudar para você. Por quê? Porque lá na barriga da tua mãe tu não respirava. Quando você entra aqui, teu pulmão abre, você não lembra, mas deve doer que só. Abre o pulmão para encher de ar, aí você começa a ter uma nova vida, agora respirando, que você não respirava lá, que era uma outra realidade. Aí você acostuma aqui, você está acostumado. Só que vai chegar a hora que Deus vai dizer, está na hora de passar para a terceira fase. Sabe o que vai acontecer? Também você não vai querer ir. Ou você quer ir? Ninguém quer. Porque Deus colocou dentro de nós o instinto de preservação, de querer viver. Foi Deus que colocou isso em todo ser vivo. Então a gente não quer morrer. Aí Deus está na hora de passar para a terceira. Aí você vai lutar contra Deus. Aí tu paga o TI no ar, paga o TI no mar, paga o TI não sei aonde, é o TI para cá, o TI para lá. Mas Deus disse, está na hora, vai tu com a tua UTI, porque chegou a hora. Não. Eu estava lendo aí que o Roberto Marinho, que administrava uma fortuna de 1 bilhão e 500 milhões de dólares, foi o que eu li, estava com 90 e poucos anos, ele não podia morrer. Muita responsabilidade. Sabe o que ele fez? Ele morava no Cosme Velho. Montou uma UTI dentro da casa dele com médicos que eram pagos para a Rede Globo para ficar lá 24 horas para poder socorrer em qualquer mal súbito. E todo mundo sabe que diz que quando você tem um ataque cardíaco, você tem 5 minutos para ser atendido e para poder reverter o quadro. Então ele tinha médico lá, que ele tinha dinheiro para pagar, os médicos ficavam lá, os melhores médicos lá de plantão, se revezando na casa dele, porque qualquer mal súbito pega ele e ressuscita. E fica aqui a UTI dele toda montada aqui, qualquer coisa não vai para longe não, é aqui mesmo, porque o homem tem muita responsabilidade. Afinal, administrar 1 bilhão e 500 milhões não é pouca coisa. Só que Deus disse, está na hora. Não teve UTI, não teve médico, não teve nada, por quê? Porque vai como todo mundo. Sua conta bancária não vai ser garantida que você vai ficar, não, gente. Por quê? Porque tem que passar para a terceira fase. E para passar para a terceira fase, bem, tem que ser com Jesus. Porque se não passar para a terceira fase com Jesus, tenha certeza de uma coisa, o inferno existe. E quem fala do inferno é a própria Bíblia. Então, nesta noite, eu digo para você, se firme cada dia mais com Jesus, porque você um dia vai ter que passar para a terceira fase. E esteja bem com Deus para poder passar bem. Amém? Que Deus abençoe você no nome de Jesus.